E se eu te dissesse que a cidade de Silent Hill existe de verdade? Uma cidade abandonada, envolta em fumaça constante, onde o chão treme sob seus pés e onde quase ninguém ousa entrar. Essa é a história real de Centralia, e o que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga o terror nos games. Centralia era uma pequena cidade no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Fundada no século XIX, cresceu em torno da mineração de carvão. Um lugar comum, pacato, até que tudo mudou em 1962. Naquele ano, um incêndio foi acidentalmente iniciado em um lixão próximo a uma das minas. Só que as chamas se espalharam para túneis subterrâneos, e o que parecia um fogo controlável se transformou em uma maldição. O solo de Centralia começou a colapsar, gases tóxicos subiram à superfície. E o pior, ninguém conseguia apagar o incêndio subterrâneo. Hoje, mais de 60 anos depois, o fogo ainda arde, lá embaixo. As ruas estão rachadas, a fumaça sai do chão e as poucas construções que sobraram são devoradas lentamente pelo tempo. O governo evacuou quase todos os moradores. Centralia virou uma cidade fantasma, literalmente. Agora, pense em Silent Hill. O nevoeiro constante, as ruas quebradas, o silêncio perturbador. Essa semelhança não é coincidência. A desenvolvedora do jogo, a Team Silent, já admitiu que Centralia foi uma das grandes inspirações para o universo do game. Quando o filme de Silent Hill foi produzido em 2006, a equipe de filmagem visitou Centralia para entender melhor o ambiente e recriar sua estética de forma realista. A névoa, que no jogo era originalmente usada para mascarar limitações gráficas, se tornou um ícone e casa perfeitamente com a fumaça constante que sobe das entranhas de Centralia. Silent Hill não é só um lugar, é um espelho da mente humana. E Centralia, ao ser consumida por um desastre invisível, representa mais do que um cenário apocalíptico, representa o colapso interno, o terror silencioso que consome aos poucos. Os desenvolvedores usaram esse pano de fundo real para criar um universo simbólico, traumas, culpa, memórias reprimidas. Os monstros em Silent Hill não são apenas entidades físicas, são manifestações do subconsciente. A ponte entre realidade e ficção é justamente o que torna a experiência tão poderosa, porque no fundo, o medo mais profundo é o que a gente não vê, mas sente. Exatamente como andar pelas ruas de uma cidade real que queima por dentro. Hoje, Centralia ainda existe, ou melhor, resiste. Alguns poucos habitantes se recusaram a sair. As estradas foram fechadas, os mapas foram alterados, mas o lugar ainda atrai exploradores, youtubers e curiosos. A famosa estrada grafitada se tornou um símbolo visual do local, coberta de pichações e palavras de aviso. Não entre, vá embora. Mas quem vai diz que a sensação é indescritível. Um silêncio absoluto, o cheiro de enxofre, o calor saindo do chão. É como estar num pesadelo acordado. O que torna Silent Hill tão impactante não é só o terror visual, é a sua conexão com algo possível, algo que existe. Centralia é a lembrança de que o horror pode nascer do descuido humano, da exploração sem limites, da natureza que se volta contra nós. E é por isso que esse tipo de história nos prende, porque ela é real demais para ser ignorada e simbólica demais para ser esquecida. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual outro jogo você acha que tem uma origem sombria na vida real? E lembra, às vezes, os lugares mais assustadores não estão nos games, estão a poucos quilômetros de distância. Até sua próxima viagem aqui na Peregrino Digital.